Episódio 5. Um pouco de história. Você sabe quem é essa criança? Essa criança gostava de jogar futebol. Essa criança brincava alto no balanço. Essa criança aproveitava os dias de sol na praia. Essa criança é o historiador Márcio Lee. Assim como ele, você pode ser o que você quiser. Senta aqui, já vem pergunta. Por que o arroio tem esse nome? Me chamo Márcio Link, sou historiador e ativista das causas ambientais e da proteção animal em São Leopoldo. Pois bem, vamos falar então do arroio João Correia, né? Por que tem esse nome, né? Ora, João Correia foi um grande construtor, um grande empresário, ele foi coronel também, ele foi vice-intendente e foi intendente de São Leopoldo, né? Entre 1924 a 1928. Só para entender, o intendente é o mesmo que prefeito. Isso na República Velha, o termo utilizado para prefeito era intendente. Então, em vez de prefeitura, era a intendência, né? E o titular da pasta, então, se chamava intendente. Então, ele foi um intendente, foi um importante empresário, importante administrador, construtor, enfim, que ele entrou para a história de São Leopoldo, assim, foi bem interessante. Ele inclusive é responsável por algumas obras bem interessantes em São Leopoldo, né? Várias estradas de rodagem, até em nível estadual também, telégrafo, enfim, a hidráulica de São Leopoldo, em 1926, que depois foi transformada no SEMAI, né, em 1971. Né? Então, ele também foi responsável pela questão do Hospital Centenário, a construção, né? Também o cais ali da hoje Praça do Imigrante, na época Praça do Centenário também, esse cais ali junto ao Brasil foi em função dele também. Enfim, foi um importante nome da cidade. Então, o seu nome completo era o João Correia Ferreira da Silva, né? Mais conhecido como João Correia. E o arroio foi em homenagem a ele, né? Esse grande empreendedor, né? Como que era o arroio antes de ser canalizado? O arroio João Correia, como é que era a situação dele, né? Antes de ser canalizado, antes de ser retificado. Então, o que acontece? Como todos os arroios, como um recurso natural, um curso natural de água, né? Era composto com vegetação, com a mata ciliar, né? Que é essa mata de vegetação de cada lado dos arroios, né? Então, isso desde as suas nascentes, qualquer arroio, né? Tem o seu curso d'água com essas características. A questão toda, o problema que se coloca é quando esse arroio começa a ser urbanizado, né? Começa a ser habitado no seu entorno. Então ele começa a perder essas características naturais, né? que eu falava há pouco, né? A água começa a ser também contaminada, começa a haver despejos domésticos de uso das casas ou indústrias, enfim, ou esgoto da cidade, como é o caso do arroio João Correia, né? Então ele passou por vários processos, assim, né? Então ele primeiro teve uma interferência junto à parte larga da João Correia, lá nos anos 60, né? Ele vem ao lado do antigo Portão Pinheiros, ali pela Avenida Mauá, e passa por baixo da parte larga da Rua Independência. Então ali nos anos 60 ele sofreu um processo de fechamento, de retificação e de canalização, né? E também tem uma parte desse arroio João Correia que continua a passar canalizado, isso foi feito já anteriormente, por baixo do centro de São Leopoldo. Ele passa por perto da praça ali dos brinquedos, né, a praça da Alto Filho, perto dos Correios ali, enfim, e vai todo de modo subterrâneo, uma parte dele, né? E a outra parte então é direcionada a desembocar no Rio dos Sinos, que é o trecho de nome da mesma avenida, Avenida João Correia, né? Que dá nome também à própria avenida e ao próprio arroio. Você sabe como é a relação das pessoas com o arroio antes dele ser canalizado? A relação das pessoas da cidade com o arroio antes de ser canalizado é uma relação bastante, como é que eu vou dizer, sadia, se pensarmos naquelas características ainda mais preservadas do arroio, né? Então, antes de ser contaminado, poluído, né? Isso muito assim nos primeiros anos, né, da existência de São Leopoldo, enfim, no século passado, né? Século retrasado, aliás, né? Já no século passado, em função da cidade, a partir
enfim, dos anos 30, 40, 50, dá para dizer assim, né? Que a cidade começa também a se expandir para essa região aí. Então, e o arroio começa a receber também poluentes, dejetos. As pessoas começam a enxergar ele como um problema, como um certo assim, inimigo, né? Eles exalam mau cheiro, mas eles exalam mau cheiro justamente por causa dos esgotos que as pessoas jogam ali, ou as autoridades públicas através, né, ou também através dos despejos da coleta pública, né, de esgotos, ou também da indústria. Então começa a dar mau cheiro, as pessoas começam a encarar aquilo como um problema. Essa relação começa a ser muito complicada em função disso, né? E as pessoas começam a ver soluções para que talvez não sejam as melhores para o arroio. E uma dessas soluções que aconteceu com o arroio é a questão da canalização, né? Primeiro tu retifica e mantém ele aberto, como ele foi por muitos anos, né? O arroio João Correia. Havia apenas as laterais, concreto, enfim, né? Passeio público ao lado, calçada, mas ele era aberto, ou seja, a água oxigena bastante nesse sentido, né? Então mantém mais qualidade de oxigênio na água, o que até permite a existência até de vida nesse arroio enquanto tem oxigênio. À medida que não tem oxigênio na água, ou que tem uma demanda muito forte de decomposição dos dejetos, ele acaba faltando oxigênio. É o que acontece com o Rio dos Sinos, às vezes, quando dá essas mortandades em período de seca, né? Porque a demanda de esgoto é muito grande e para decompor esse esgoto se rouba muito oxigênio da água, que acaba faltando para os peixes, né? Então, primeiro se retifica e depois se canaliza, né? Então, a retificação faz mais tempo, né? Depois a canalização se deu entre 2009 e 2012, quando ele foi fechado daí. Quando foi feito o alargamento da própria avenida, e aí ele foi canalizado nessa parte central, né, até ali a BR-116, né, no bairro Vicentina, São Miguel, ou na sequência do bairro São Miguel e do bairro Vicentina. Outras intervenções já há mais tempo eram feitas no arroio, né, e ele se mantém aberto nessa região. Esse fechamento dá uma solução por uma questão mais estética, enfim, né? Algum problema que possa ocorrer que as pessoas aparentemente se incomodam com o arroio, mas ao mesmo tempo meio que condenam o arroio a ficar escondido, e aí o arroio estando escondido, né, nunca se sabe o que possa estar sendo despejado nele de forma clandestina. Por que é importante conhecer a história do arroio? Bom, por que é importante conhecer a história do arroio João Correia, né? O arroio João Correia, como os demais arroios, é importante conhecer a história desse arroio, não só dele, como eu falei dos demais, em função de que nós, conhecendo a história desse arroio, nós vamos entender que ele não é um valo de esgoto, ele é um arroio onde tem uma nascente com água limpa, né? Que nasce parte dela no Horto Florestal ali da Fundação Zoobotânica, né? Próximo ao Jardim Zoológico, no Horto Florestal, né? Enfim, e também nasce numa outra fonte na Vila Duque, né? Então o que acontece? Essas nascentes são limpas, né? São puras, enfim, e depois que o arroio vai sofrendo os impactos em função da própria população, né? Que vai ou construindo junto às margens do arroio, condenando a ele a não ter mais vegetação em suas margens, né? E vai jogando seus despejos ali, né? Então é importante saber ter essa diferenciação, saber conhecer esse arroio. E são eles que alimentam o Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos não é só aquela calha que nós conhecemos embaixo das pontes, né? Onde passa o rio, não. O Rio dos Sinos, ele é formado também por seus afluentes. O que são seus afluentes? São os arroios, os olhos d'água, as vertentes. Tudo isso forma o Rio dos Sinos. Cada arroio contribui com um volume de água e na soma vai dar essa vazão toda que se tem no Rio dos Sinos, onde nós nos abastecemos. Então é bem importante dizer isso, né? O quanto as cidades
né, não só São Leopoldo, que os 32 municípios que compõem a bacia do Rio dos Sinos, né, que a maior parte deles se abastece dessa água do rio, né, se abastece de água dos arroios que são despejados no rio. Então, vamos lembrar disso também. Então, por isso que a importância de conhecer a história desse arroio, de todos os outros que formam a bacia do Rio dos Sinos, seja em São Leopoldo, seja nas demais cidades da região. No próximo episódio, uma visita à prefeitura. Siga o nosso canal e venha aprender conosco.